nós vamos para o primeiro vídeo aqui do tio Nico ali, não existe bondade pura em nós, todo verdadeiro bem que habita no homem vem de Deus. Olha que forte, vamos dar uma olhada nisso aqui. Não se deixe enganar por aqueles que de alguma forma sugerem que a resposta para os nossos problemas está dentro do nosso coração, que nós somos bonzinhos por natureza, que a nossa índole é boa. Essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é que nós somos corrompidos desde a raiz dos cabelos. Não há nada bom em nós, não há um justo, não há nenhum sequer. As nossas justiças são como trapo de imundície. Só não somos piores porque Deus refreia. Você só não é pior porque Deus lhe segura. Deus está puxando o freio de mão. Senão você seria tão perverso e imoral como qualquer outra pessoa, que você às vezes critica e condena como sendo pior do que você. Mas o nosso coração é corrompido. Completamente corrompido, e você não tem poder sobre ele, você não consegue controlar isso. Se algum controle você tem, é porque Deus está suprimindo, Deus está segurando, Deus está puxando o freio de mão para que você não seja tão ruim quanto você poderia ser. Lembre disso, isso é verdade também do cristão. Quando nós cremos em Jesus, nós somos perdoados, justificados e aceitos por Deus, como que nascemos de novo, mas essa corrupção, ela permanece em nós até o último dia da nossa vida aqui nesse mundo. O cristão vai lutar contra isso todos os dias da sua vida. Então tá aí, né? Mensagem motivacional do tio Nico aí, né? Motivacional do tio Nico, né? Ele traz aqui um fundamento da doutrina que é da corrupção total, né? Quando ele falava, eu lembrei, uma vez eu li um livro do Finney, que é a Teologia Sistemática do Charles Finney, né? Charles Finney que é bastante criticado aí por várias pessoas do meio reformado, né? E a teologia sistemática dele é um pouco confusa mesmo, assim, se você for ler ela assim, não é tão fácil você compreender a análise filosófica que ele faz, né? Mas ele fala sobre o governo moral de Deus, né? Fundamentada no que o apóstolo Paulo ele fala sobre, lá em Romanos, né? Que existe uma lei de Deus testificando na nossa consciência, quer acusando, né? Quer não acusando, né? Então, isso traz, de certa forma, uma convicção de que, mesmo a pessoa que não conhece a Deus, ela tem algum discernimento do que é certo e do que é errado por causa da própria consciência que Deus colocou dentro dela, e isso faz com que ela consiga ter um senso, né, do que é certo e do que é errado, mesmo muitas vezes estando milhares de quilômetros longe de Jesus, né? Mas sem essa consciência, sem esse governo moral de Deus aí que nós podemos chamar, e que o Finney ele comentava, né? Sem isso o ser humano não teria nenhum pudor para realizar atos muito bárbaros, né? Tanto é que o apóstolo Paulo também fala de pessoas que cauterizaram a própria consciência, né? Então, destruíram, inclusive, esse testemunho que Deus colocou dentro do coração do homem, que nós chamamos de consciência, que a Bíblia chama de consciência também, né? Por causa da sua maldade, pelo desejo de se jogar cada vez mais profundo nos seus atos de maldade, né? Então, a nossa natureza é ruim, nós temos uma consciência dada por Deus, nesse sentido moral, que, de certa forma, ela nos faz entender o que é certo e o que é errado, o que não muda o fato de que a nossa natureza sempre tem uma tendência de querer ir para o lado errado, isso longe de Deus, né? Agora, em Cristo, nós temos uma nova realidade, que eu acho que é importante frisar também, que a Bíblia chama do fruto do Espírito, né? Quando você vai ver lá o fruto do Espírito, e você vai ver a manifestação dele, bondade, benignidade, mansidão, amor, alegria, as várias fases do fruto do Espírito mostram também que o cristão em Cristo, ele pode produzir boas obras, pela graça do Senhor. Tanto é que Jesus também, quando ele vai comentar sobre parte do nosso propósito, né, ele fala que nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra, né? E depois que ele continua a sua explicação, ele diz que os homens devem ver as nossas boas obras e glorificar a Deus por causa das nossas boas obras. Então, ao mesmo tempo que nós temos, sim, uma luta contra o pecado e contra a nossa natureza caída, e ao mesmo tempo que a nossa tendência, o nosso coração é enganoso e corrupto por causa da herança do pecado original, né? Na teologia isso é chamada de uma herança herdada. Então, nós não temos só a culpa herdada de Adão, mas nós temos a natureza caída de Adão também herdada. Em Adão, todos caímos. Mas agora em Cristo, nós podemos produzir obras de justiça, nós podemos produzir boas obras, e nós podemos ver o que Jesus comentou, né? Que os homens vejam as vossas boas obras, e a partir das boas obras que os homens vão ver, automaticamente eles vão glorificar a Deus.
né? Porque são obras que glorificam a Deus, que levam as pessoas a glorificarem a Deus. Então é muito importante nós termos esse aspecto completo quando a gente fala sobre a doutrina da queda e também a doutrina da corrupção do homem, da depravação do coração do homem. Nós precisamos sempre falar essa doutrina junto com a outra doutrina do novo nascimento e da regeneração, para que a partir disso nós tenhamos um ensino completo, e o que eu sempre falo para os pregadores, o caminho de volta. Você fala só que o cara é ruim, está quebrado, isso aí qualquer um sabe, você vai ver, vai na rua, tem um monte de cracudo ali, mas você dá o caminho de volta. Qual que é o caminho, então, para que você possa produzir boas obras? O caminho é Cristo, o caminho é buscar o Senhor, o caminho é entregar a sua vida para Jesus, seguir o discipulado, e pela comunhão do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo vai crescendo em você, e você vai praticando obras que os homens olham e glorificam a Deus. É isso que Jesus falou. Então, nós precisamos ter essa visão completa, entendendo que existe uma solução para que nós não sejamos apenas escravos da própria maldade inerente do coração do homem que nós herdamos em Adão, né? Infelizmente, nós temos a culpa herdada, a natureza herdada e a condenação herdada, tudo de Adão ali, mas nós temos a salvação herdada em Cristo, nossa herança é a salvação, nós temos uma nova natureza herdada em Cristo também, então nós somos nascidos de novo pelo poder do Evangelho, e também nós temos uma capacitação em Cristo, o apóstolo Paulo fala em Romanos, a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Está na Bíblia, estou apenas citando a Bíblia. Então, nós precisamos ter esse olhar completo quando a gente fala sobre as doutrinas da Bíblia que falam sobre a condição lastimável nossa como homens, mas a nossa esperança, que está em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro fala, né? Com temor e tremor, nós falamos o motivo da nossa esperança, que é Cristo. Tio Anderson, o que achou? É perfeito, Maurício, extremamente perfeito tudo que você abordou, né? É uma coisa que eu acho que eu já devo ter falado algumas vezes aqui na live, e até quando eu vou pregar, né? Que o evangelho ele tem essa dupla função, né? Porque a gente entende que o evangelho, sim, todos sabem que o evangelho é a boa e a maior notícia que eu e você podemos receber, né? Porque a palavra evangelho já significa justamente isso, uma boa nova, uma boa notícia de salvação. Só que para a gente entender isso, primeiramente nós devemos entender que o evangelho, ao mesmo tempo, ele é uma má notícia, né? Porque realmente o evangelho, ele revela, de fato, quem nós somos, né? Da onde que nós viemos, mostra, por exemplo, o nosso estado, a nossa condição como pecadores, né? Porque Paulo ele fala, né, que todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. E depois, em Romanos também ele fala que através de um homem, aqui ele está falando referente a Adão, o pecado ele entrou no mundo. E junto com o pecado veio a morte. E a morte vem a todos os homens porque todos pecaram. Porque assim, meus irmãos, nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos por justamente nós somos pecadores, porque isso faz parte da nossa natureza. Porque assim como por que uma laranjeira da laranja? Porque é da natureza dela produzir laranja, né? Por que uma macieira produz maçã? Porque é da natureza dela produzir maçã, né? Então, sim, isso é algo que vem embutido dentro de nós desde o nosso nascimento, né? Então, por isso que o evangelho primeiramente nos revela, porque o evangelho, antes de ele trazer a cura da nossa doença, que é o pecado, ele primeiramente ele traz tipo um diagnóstico, é tipo um exame, né, para mostrar o quão doente que nós estamos, né? Ou seja, é a mesma coisa que o médico, primeiramente, quando o médico ele vai trazer a cura de uma doença, primeiramente ele traz um diagnóstico, né, da doença, né? Então, por exemplo, porque para você realmente receber a cura, primeiramente você tem que compreender que você está doente, né? Porque Jesus ele falou, né? Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, para aqueles que necessitam de arrependimento. Jesus falou, eu não vim para os sãos, né? Mas nenhum de nós, por nós mesmos, nós somos são, né? Todos nós nascemos debaixo dessa doença, né? Chamada pecado. Por isso que o evangelho realmente ele tem essa dupla função. Ele revela o diagnóstico, o problema, e logo em seguida ele mostra a solução desse problema, que nós realmente que vem através da via do arrependimento, de uma metanoia, de uma mudança de mente, uma mudança de rumo e direção na nossa vida. É isso que o evangelho veio nos proporcionar. E quando eu e você, irmão, entendemos isso, que nós somos carentes da glória de Deus, e precisamos nos arrependermos, de colocar toda a nossa vida, o nosso coração, aos pés do Senhor, sabendo que nós não somos bons por nós mesmos, porque se há algo de bom em nós, é a graça do Senhor que nos proporciona isso, né? Até eu gosto muito de citar uma frase até do grande reformador João Calvino, que ele fala o seguinte: se você vê algo de bom em mim, é a graça de Deus, é Cristo em mim. Mas aquilo que você vê de ruim, é eu mesmo, né? Então, assim,
porque aonde abundou o pecado na nossa vida, a graça de Deus superabunda através, quando eu e você ouvimos, cremos, né, e somos convencidos pelo poder do evangelho, né? Então, isso é muito lindo, isso é muito glorioso, porque por isso que a gente sabe que a salvação, ela é nos concedida única e exclusivamente pela graça, não vem pela fé, porque isso é um dom de Deus. Nunca vai ser por obras de justiça nossa, porque como diz lá em Isaías, as nossas próprias obras de justiça, aos olhos do Senhor, são como trapo de imundícia, né? Então, assim, meu Deus, então, isso é muito lindo, isso é muito lindo, por isso que nós podemos sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança, do lugar onde o Senhor nos tirou, porque por isso que o maior milagre que eu e você podemos testemunhar não é quando um cego passa a enxergar, um surdo passa a ouvir, ou um leproso é purificado, ou às vezes um paralítico passa a andar. Cara, isso é muito lindo, isso é muito poderoso. Então, só que é importante entender que os milagres por si só, eles não eram o evangelho. Mas eles eram tipo eles eram uma ponte, era algo pedagógico que levava as pessoas a crer no evangelho. Né? Porque a gente sabe que o maior milagre que eu e você podemos testemunhar é essa transformação interior temos uma nova natureza em Cristo, né? Eu e você sermos participantes da natureza divina, né? A vivermos uma nova realidade no Senhor. Então é isso, porque a gente tem que entender que nem o Mauro falou, cara, a gente tem que apontar o problema, a pessoa, né, que ela está perdida, ela está condenada, ela já nasceu debaixo da condenação, da maldição herdada por Adão, mas nós temos uma nova oportunidade, uma nova chance de assumir uma nova natureza, de seguir um novo caminho, um novo rumo na nossa vida, na nossa história, quando eu e você dependemos que a salvação, ela é nos dada de forma única e exclusivamente da parte do Senhor, e não por qualquer obra ou mérito da nossa parte. Eu vou viver. Eu já começo cantando a realidade da promessa, o Deus de obras completas. Vamos para o próximo vídeo aqui.